Fala pessoal, está no ar o nosso Radar Podcast, um espaço para a gente falar de tudo que envolve segurança, facilities e tecnologia. Eu sou a Larissa Fonseca, host deste podcast e diretora-geral aqui no Grupo Semprel. E a cada episódio a gente vai receber aqui convidados que estão na linha de frente do segmento, gestores, especialistas, clientes e quem faz a diferença nesse mercado. Se prepare para uma conversa direta, cheia de insights e tendências, porque a informação certa é a melhor forma de viver seguro. Hoje eu estou aqui com o nosso especialista de segurança, o diretor nosso de operações aqui do Grupo Semprel, o Sérgio Pellegrinelli, e o nosso vice-presidente, o Fabrício Fonseca, para contribuir aí e a gente falar um pouquinho sobre o tema de hoje. Olá, tudo bem? Eu sou o Sérgio Pellegrinelli, diretor de operações do Grupo Semprel, especialista em segurança, com 25 anos de experiência no mercado. E espero poder contribuir com o tema. Olá, pessoal. Sou Fabrício Fonseca, vice-presidente do Grupo Semprel, gestor de segurança desde 2009 e desde 2004 sócio do Grupo Semprel, junto com o meu pai, Sargento Fonseca, e a Larissa. Bom, espero contribuir muito com esse podcast, que é uma novidade para nós aqui, e espero que a gente consiga esclarecer algumas dúvidas. E o tema de hoje é: segurança não é custo, é investimento. Como proteger pessoas e patrimônios gera valor para as empresas. E é isso que eu quero trazer um pouquinho aqui hoje, fazer algumas perguntas e aí a gente vai batendo um papo aqui. Sérgio, você aí que tem experiência, né? Muita experiência, que já passou por outras empresas, referente a esse tema aqui, que segurança não é custo, é investimento. Como que você vê hoje a segurança nas indústrias, nas empresas, da importância que é o investimento em segurança para elas? É um tema muito importante, porque a segurança ela não está hoje só no antigo vigilante que estaria ali para proteger, né? A segurança está mantendo todo um legado da empresa, né? Hoje uma empresa segura, ela traz um profissional, acho que busca trabalhar em um ambiente seguro, ela valoriza a marca dela, porque ela não agrega a marca dela em notícias de ocorrências, notícias, ela cria credibilidade para os seus clientes e fornecedores, né? Uma empresa que imagine só um fornecedor que vai vender milhões para uma empresa com material lá a pagar a longo prazo, né? Essas empresas não têm uma segurança física para guardar esse material lá dentro, até o fornecedor fica com certo receio de fechar o negócio, porque corre um certo risco da empresa sofrer uma invasão e aí depois a empresa não ter condições financeiras para arcar com essa compra, né? Então, tudo isso voltado a principal, que é o patrimônio que é maior de uma empresa, que são os seus funcionários, né? Trabalhar num lugar seguro, eu acho que é um dos pontos que um profissional deve buscar hoje, é escolher uma empresa para trabalhar. Sérgio, e nesse contexto, você tem algum exemplo dessas empresas que você já prestou serviços e que elas acabaram economizando, mas depois perderam muito mais em relação à segurança? Sim, são diversos exemplos, mas eu vou citar um exemplo mais recente, de uma empresa que eu fui prestar serviço lá há cerca de 5 anos atrás, a qual um cliente substituiu todo o quadro de vigilantes, reduziu voltando só para a tecnologia, né? 100%. 100%. E a gente sempre colocou que um dos pilares da segurança, mas a gente fala muito em treinamento que o triângulo da segurança, ele compõe tecnologia, procedimentos, mas temos a base que são pessoas para monitorar, para operar esse sistema, né? E com essa redução de custo, ele fez até em pouco tempo, vamos dizer assim, ele já sofreu uma ocorrência que fez ele ter uma perda significativa.
né? Como uma invasão, uma falha na atuação desses Equipamentos. sistemas de segurança, né? E que a gente fala que assim, a gente costuma falar, a gente quer prevenir uma ocorrência ou quer assistir uma ocorrência, né? A gente fala muito isso, né? Porque depois está tudo gravado, está tudo, mas se não tiver uma ação, né? A gente não consegue tomar uma atitude imediata, tempestiva. E depois, recentemente, a ocorrência, posterior à ocorrência, ele teve um problema com o seguro também. O seguro não tinha dificuldades, ele teve dificuldades em receber os valores furtados por conta dessa redução sem fazer uma análise de risco com o profissional. E é isso que a gente prioriza aqui na Semprel também, né? Porque às vezes o nosso cliente, ele quer a qualquer custo economizar, reduzir o contrato, mas ele não pensa no que pode acontecer de problemas futuros quanto a essa redução. Sim, isso e agora, ainda mais agora, né, com o Estatuto da Segurança Privada, que responsabiliza, né, o gestor, o cliente, que contrata, que deve contratar uma empresa séria, especialista e credenciada, né, no segmento, e que tenha gestores de segurança com experiência, que a lei hoje fala que, né, todo o sistema de segurança tem que ter um projeto. Né? E eu entendo que não vi ainda casos recentes como isso, mas que futuramente companhias de seguro vão agregar essa condição para fazer certos ressarcimentos. Né? Porque quem que fez o projeto de segurança para essa empresa? Quem que falou que aqui tem que ter 2 vigilantes e um porteiro e tem que ter apenas uma câmera? Né? Então, um especialista é que deve fazer esse caso. Quando você vai construir uma casa, você contrata um engenheiro especialista, depois um mestre de obras e assim por diante, né? Por que na segurança seria diferente? Sim. Por que você acha, Fabrício, que ainda as empresas enxergam segurança como uma despesa e não como investimento, né? Porque a gente vê, às vezes, casos que a gente vai em cliente e às vezes ele quer reduzir, às vezes a gente oferece um projeto top ali para ele, com tecnologia, com vigilante, com porteiro, que é tudo que ele precisaria realmente para tornar aquele ambiente mais seguro. E a gente vê que 50% é aprovado, né? Ele só está pensando ainda Na redução de custo. Na redução de custo, no que ele vai pagar e não no que ele realmente vai estar protegido ali com tudo aquilo que a gente pode oferecer de solução. Isso, ao meu ver, é praxe do mercado, que a maioria dos clientes, não todos, né, que vem nos procurar para reduzir custo, é só pensando no valor final e não na segurança em si. Sim. Eles veem que aquilo precisa ser reduzido a carga do condomínio, porque tem muita inadimplência, e só pensando na redução, não pensam na qualidade. Na qualidade dos serviços na proteção do patrimônio. Sim, e no futuro, o que essa economia pode causar de mais prejuízo. De mais prejuízo no contrato. Ainda mais, né, Sérgio, quando tem troca da pessoa que faz, do comprador, né? Sim. Que a gente, às vezes, acontece nos nossos contratos aí, ou de qualquer pessoa. Muda o gestor, muda o comprador, e aí ele quer fazer aquela revolução e não pensa, né, no que está sendo feito. Às vezes ele nem quer saber o que realmente está sendo seguro, o que a gente implantou de protocolo realmente para deixar a empresa mais segura. Ele quer reduzir custo, né? Aí que a gente tem outro problema aí. A gente costuma ver isso com muita frequência. É possível entender, né, uma pessoa que chegar numa empresa e queira apresentar um resultado imediato, só que isso pode ter um resultado contrário. Negativo, né? Porque se existir uma ocorrência, né, imagina-se uma ocorrência que leva uma matéria-prima de uma empresa qualquer aí. Ela não vai perder só a matéria-prima, né? Vai atrasar a entrega, talvez vai ter que fazer demissão de funcionários, colocar equipes em férias, vai ter que negociar contratos. Isso vai além, né? Afeta toda a cadeia, né? Afeta até terceiros que estariam precisando
terceirizar o serviço de transporte, de outras situações, né? Então uma cadeia longa com isso daí. E um gestor precisa conhecer da área primeiro, conhecer a empresa, as políticas da empresa, o que realmente está sendo prestado de serviço, para depois Sugerir, né? sugerir uma redução em alguns pontos para ser decidido em conjunto, não uma ação isolada, né? Então, sim, isso é interessante porque talvez quando eu comecei na segurança, as margens de lucro eram muito altas, né? Então as empresas conseguiam reduzir, negociar. Hoje em dia, as margens de lucro são limitadas, né? E a gente vê muito aí, quem trabalha muito com órgãos públicos, por exemplo, licitações que são inexequíveis. A gente não consegue fazer a conta lá, pagar o salário no preço que se ganha de certo contrato, né? Isso vai ter um preço lá na frente, né? É provisório, é passageiro. Lá na frente a conta vai chegar, porque não se faz milagre. Sim, e desde do nosso início na vigilância, depois da conquista do Alvará, da Polícia Federal, a gente sempre, né, Larissa, optou por não atender contratos públicos, justamente pelo risco do não recebimento, primeiramente, e segundo, pelo valor inexequível que todos querem que cada vez mais fazer um leilão com o custo dos serviços, né, prestados. E falando nisso, né? Recentemente, acho que a gente teve aí, né, internamente 3 casos desse, que a gente recebeu a informação de que tinham concorrentes desleais, vamos usar essa palavra, e a gente vê como é triste, né, os nossos próprios concorrentes, que são do mesmo segmento, fazendo, às vezes, tratativas que não são legais, e aí prostituindo o segmento, com valores assim, que a conta não fecha, né? Se a gente for pôr na ponta do lápis todos os custos que a gente tem, a conta não vai fechar. E aí a gente fica com aquela dúvida, como que eles chegam nesses valores, né? Será que realmente eles pagam os funcionários adequadamente, com os valores corretos? Será que eles pagam os benefícios, né? E não só isso, né? Pagar o funcionário corretamente, além de ser uma obrigação, né? Eu acho que é a maior segurança que a empresa pode ter. Contratar uma empresa que honra os seus compromissos. Porque imagina alguém fazendo segurança com a cabeça pensando nas contas, que não recebeu seu salário em dia, que não recebeu seu 13º. Com a dúvida, né? Será que eu vou receber? Será que não? Exatamente, porque toda empresa hoje consegue ver o que a gente paga de imposto, de salário, né? E o que sobra realmente para a empresa fazer uma gestão, né? E o que a gente faz aqui é buscar fazer essa gestão com muita seriedade, né? Então, isso é o diferencial que eu sempre coloco para a minha equipe, para se manter dentro do Grupo Secreal, dentro dos nossos clientes. É raro eu passei por mais de 10 empresas ao longo da minha carreira, e é raro você ver uma metodologia, um processo com tanta seriedade ao longo de 21 anos. E falando nisso daí, Sérgio, o que você acha, o que você pontuaria para quem está pesquisando valores, empresas de segurança, o que você pontuaria que essa pessoa teria que levar em consideração na hora de contratar uma empresa idônea, né, legalizada, tudo? Primeiramente, a gente tem que buscar uma empresa séria, com uma pesquisa inicial, que acho que hoje você consegue ter uma pesquisa se a empresa tem problemas tanto na justiça ou está devendo, por exemplo, fundos de garantia, né? Hoje as facilidades consegue facilmente a empresa analisar se a empresa não está fazendo os depósitos de fundo de garantia em dia, se tem muita ação trabalhista com ganhos, né? Porque a ação trabalhista também não é um medidor tão eficaz nesse caso. Relevante, né? Porque todos podem entrar na justiça, mas se eles estão tendo êxito, alguma coisa está errada. Sim. Né? Também se cumpre as obrigações com seus fornecedores, né? Muita empresa vai lá, compra um monte de uniforme e depois não paga o fornecedor. Isso
tem conta, tem data de validade, a gente costuma falar, né? Empresa desse tipo tem data de validade. Então, isso é muito importante. E também cuidar, eu acho, do gestor, né? Um empresário deve saber muito bem quem compra, quem contrata, né? Porque se uma empresa vem oferecendo muita vantagem, nos dias de hoje é difícil. Ele tem que se colocar no lugar dele. Será que eu conseguiria dar tanta vantagem no meu produto para ganhar um contrato? Né? A empatia, nesse caso, é importante. E... O tempo, né? O tempo da empresa mesmo. Quanto tempo ela está no mercado, né? Qual a reputação dela? E ela estar no mercado atuante, né? Que hoje também é uma prática comum de empresários montam a empresa só no papel. A empresa tem lá 20 anos, mas nunca faturou. Aí depois, quando vai para uma propaganda no seu site, você fala, empresa de 30 anos no mercado, mas trabalhou para quem? Né? Então é importante também consultar os clientes que ela já prestou serviço, ter um feedback, né? A empresa presta um bom serviço, cumpriu com as suas obrigações. E mais, a empresa de segurança ela é medida na crise, na ocorrência. Né? O gestor da empresa tem que se apresentar numa ocorrência, ele tem que estar presente na dificuldade do cliente, ele tem que estar à disposição. E a gente não vê muito isso, a gente vê muitos gestores fugindo, né? Porque às vezes tem culpa no cartório, então aí começa a fugir da crise. São aqueles que só aparecem no lado bom, né? Quando tá tudo bem, quando tá tudo ruim, aí some. E Sérgio, cabe ao contratante também fazer a fiscalização do contrato, né? Se o contrato de vigilância que foi vendido está sendo executado por vigilantes realmente, também. Se o vigilante que está lá tem a CNV, se a empresa tem o alvará da Polícia Federal, se ele está registrado como vigilante realmente ou como vigia, que é uma prática que até hoje a gente vê por aí, inclusive aqui em Rio Claro, muitas empresas praticam desse método de vigia ao invés de vigilante para reduzir custos. Até nesse caso que eu falo, vigia, eu nem costumo falar de vigia, que vigia para mim não existe, né? Porque não é regulamentado. Se a gente falar de segurança, o Estatuto da Segurança Privada ele não cita vigia. Então, uma coisa que passa desapercebida porque não é importante. Eu acho que quem conhece de legislação, quem conhece de segurança, não vai se voltar para esse lado. Sim. E voltamos lá. Será que o seguro vai reembolsar uma empresa que contratou vigia no lugar de vigilante? Né? Pro contratante é importante o quê? Pedir todos os documentos da empresa, pedir o certificado de formação do vigilante de reciclagem, a CNV, o registro em carteira, que hoje está até de forma digital, é fácil. E até antes de pagar, a gente tem muitos clientes aqui no grupo que faz isso. Antes da gente conseguir receber, ele pede todos os comprovantes que a gente depositou fundo de garantia, que a gente depositou como se fosse uma licitação, Sim. Como se fosse um órgão público. E a gente tem, hoje nós temos um departamento dentro do grupo voltado só a atender clientes com essa documentação. É isso que a gente envia todo mês, né? Todo mês. Todos os nossos pagamentos. Às vezes os proprietários não sabem onde a gente tem tanto funcionário aqui dentro, mas para você ver, né, às vezes precisa de funcionários para atender o cliente e dar segurança para ele, né? A segurança para o nosso cliente é importante. Então, mensalmente a gente manda toda a documentação para o cliente, todo mundo é registrado, todo mundo tem uniforme, se tem problema a gente tem uniforme lá para trocar de imediato, né? Isso gera confiança dos nossos funcionários dentro da empresa e tranquilidade para ele prestar um bom serviço. E além de ter profissionais qualificados atuando junto a eles, como inspetores, supervisores, né? Todas as pessoas do ramo mesmo. E isso tudo a gente está falando para fazer com que as pessoas entendam que tem custo, né? Tudo isso gera custo. Investimento também da empresa de segurança com os próprios funcionários, né? Para prestar um bom serviço para o nosso cliente final. Sim, exatamente. Quando você vai analisar um contrato, né? O cliente faz um contrato e ele aí espera o quê? Um treinamento do funcionário, que a gente invista em bons profissionais para fazer o acompanhamento, porque o funcionário de uma empresa de prestação de serviço ele não está na nossa empresa, ele está na empresa de outros, né? Então a gente precisa ir até aí, né? E é uma carência do segmento ter profissionais que atendam a pessoa lá.
E nós buscamos aí fazer isso aí com muita assiduidade, né? Equipes de supervisores, inspetores atuando aí 24 horas por dia, buscando um problema, né? A gente busca um problema e vê se o problema chegar até a gente. Sim, Né? na E prevenção, mais uma né? forma de prevenção. Se a gente fala de segurança e não fala de prevenção hoje... E esse pessoal tem que ter o conhecimento, né, Sérgio, para fazer essa fiscalização, né? A supervisão. Mais um caso que a legislação hoje também ela fala sobre o tema, né? Supervisores, inspetores, eles precisam ter formação. Hoje existe aí, para quem não conhece, existe um curso de tecnólogo voltado para a segurança privada, né? Então, o profissional para ser gestor de segurança ele tem que ter essa formação. Sim. Bom, então, tudo que a gente conversou aqui é para entender um pouco mais que segurança não é custo. É investimento em continuidade, em pessoas, em reputação. Então, eu vou pedir para o Sérgio e para o Fabrício deixar uma mensagem aí para a gente finalizar. Sérgio. Quero deixar para os nossos clientes, e para quem não é nosso cliente ainda, que nós estamos à disposição para um bate-papo, para tentar mostrar talvez um pouco do que a gente tem de conhecimento, de exemplos no mercado. Não que ele seja obrigado a contratar a empresa, mas se ele tiver dúvidas aí, talvez vai ser mais fácil decidir no orçamento. Nós estamos à disposição e vamos ficar felizes se nos procurarem. Legal. Fabrício? Deixar para o nosso futuro cliente, ou já cliente, que procure sempre uma empresa autorizada pela Polícia Federal e com profissionais regulamentados, gestores de segurança pública e privada, que possam conduzir o contrato da melhor forma possível. E você que é gestor, comprador, reveja e reflita aí sobre os orçamentos que vocês têm, sobre a segurança, e vejam isso como uma visão estratégica do seu próprio negócio. E é isso então, pessoal. Até o nosso próximo episódio do nosso Radar Podcast.